adorarmos o seu nome, contemplarmos a sua face, como acabamos de cantar aqui. O salmista orou e pediu isso ao Senhor. Ele disse, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa de Deus. Com qual objetivo? Para contemplar a sua formosura. Ele também diz que ainda que o pai e a mãe dele o abandonem, o Senhor lhe recolherá no oculto do seu pavilhão. Nestes momentos aqui de adoração, nós nos sentimos acolhidos por Deus. Enquanto adoramos a Ele, nós percebemos que Ele está agindo em nós. Ele está nos transformando de um grau de glória para outro grau de glória, de fé em fé. Como diz o salmista, Salmo 84, de força em força. Todos os dias, irmãos, Deus vai acrescentando ao nosso coração e à nossa mente graça necessária para glorificarmos o seu nome e vivermos aqui nesta terra, que é um vale árido, não é não? É um deserto de serpentes abrasadoras, mas na presença de Deus há uma fartura de alegria, de contentamento e de satisfação. No dia do Senhor, em especial, dia da feira da alma, isso aumenta. Nós percebemos isso, nós vamos enchendo a nossa despensa para depois vivermos a nossa vida comum, glorificando o nosso Deus. Meus irmãos, hoje o pastor André me incumbiu de trazer a exposição da palavra para os irmãos, bem como a aula da Escola Bíblica Dominical para a sala de membresia. Então, os irmãos da sala de membresia, nós teremos aula normal lá na biblioteca, tá certo? E, dito isto, nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Leremos dos versos 8 a 10. Quando foi me dada a responsabilidade, a Kézia perguntou, você vai pregar sobre o quê? E eu disse, eu vou terminar, concluir aquilo que eu comecei. Em 2 ocasiões passadas, nós expusemos o verso 1 ao verso 3 deste capítulo. Os irmãos têm acesso aí às mensagens nos canais aí da igreja. E naquela ocasião nós falamos acerca do estado do homem sem Cristo. O homem sem a graça de Deus. O homem réprobo, que está entregue aos seus próprios pecados. Todo homem nasce nesse estado, descrito aqui pelo apóstolo Paulo, do verso 1 ao verso 3. Ou seja, ele está morto em seus delitos e pecados, nas ofensas, nas transgressões, nas iniquidades. Ele também está escravizado por Satanás. Paulo diz aqui que ele anda segundo o curso deste mundo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então a pessoa está ali sendo governada, dirigida, guiada pelo diabo. Esta é a expressão do apóstolo Paulo aqui. Mas também ela anda segundo o curso deste mundo. A pessoa não tem força de nadar contra a correnteza do mundo é muito forte. E o mundo aguça em nós os desejos carnais, que também está aqui no texto de Efésios capítulo 2. Preste bem atenção aí, no verso 3 diz, entre os quais também todos nós, outrora, andamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É um quadro muito difícil, de correntes, de nadar contra a correnteza, de ser escravizado. O apóstolo João descreve isso como sendo uma concupiscência, uns desejos carnais que operam em nós. O apóstolo Pedro, ele diz que esta guerra milita contra a nossa alma, milita contra a nossa vida. Paulo também tem esse discurso lá em Gálatas capítulo 5, os irmãos lembram? Que a carne milita contra o espírito, para um não fazer o que o outro quer. E o homem sem Deus, que não tem o espírito do príncipe que agora atua nos filhos da desobediência, ele não tem força nenhuma para glorificar a Deus, para querer Deus, para amar a Deus ou cumprir a palavra de Deus. Então, aqui é um quadro bem difícil de ser aceito pelos pós-modernos, que acreditam que o homem é bom, que o homem nasce neutro, nem mal, nem bom, mas o que falta é educação. C.S. Lewis dizia que se você der educação ao homem sem Cristo, você só vai transformar ele em um demônio intelectualizado. As guerras lá no passado eram feitas como? Paus, pedras, flechas, não é isso? Espada
E as guerras hoje, como são feitas? Depois da criação da bomba, da dinamite, né, a bomba atômica. Agora, a intelectualidade se sobressai, cresceu, a ciência se multiplicou, como diz o livro do profeta Daniel, porém o homem continua nos seus delitos e pecados. O homem não melhorou, o homem não está melhor. A Escritura, na verdade, diz que o homem vai de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, não há esperança para o descrente apartado da palavra de Cristo. Isaías diz assim, o profeta, não há paz para os ímpios, não há paz. E, de fato, irmãos, quando Deus intervém, quando Deus entra na nossa história, é que algo muda. E aí nós passamos, né, da noite escura para um sol raiante. Aí nós vimos aqui, né, que o apóstolo Paulo também diz que estes homens são filhos da ira. Ou seja, eles estão condenados. Todos os homens pecaram, estão destituídos da glória de Deus e merecem o pecado. Merecem a condenação de Deus. É claro que está escrito, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Glória a Deus por isso, irmãos. Mas todas as condenações há para quem não está em Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, nós precisamos, em nosso evangelismo, sermos bem contundentes, diretos, dizer para as pessoas que elas precisam urgentemente de um Salvador, de Cristo, daquele que vem morrer na cruz por eles, de um substituto legal, penal, daquele que vai fazer com que a sua vida passe da morte para a vida. Foi o que nós vimos também aqui do verso 4 até o verso 7, em 2 momentos anteriores aí, que os irmãos podem ter acesso, que é a posição do homem em Cristo. E aqui, irmãos, Paulo agora já está falando do nosso estado, começando a sermos transformados pelo poder de Deus. Deus lhe viu morto nos seus delitos e interviu nisso. A pregação lhe alcançou. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E você foi sendo capturado. Irresistivelmente você foi a Cristo. Teve um momento que você diz, eu não posso mais deixar o meu Senhor. E antes você não queria querer a Cristo. Você nem pensava em andar com Cristo, em amar a Cristo, em viver com os irmãos, de ter um momento de adoração como nós acabamos de ter. Para você, todas estas coisas eram coisas estranhas, alheias. Você vivia alienado de Deus. Em Efésios 2, aqui, mais adiante, o apóstolo Paulo diz que você vivia sem Deus, sem paz, sem aliança, sem promessa. Ou seja, você vivia em um estado muito ruim. Mas aí o texto diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, do verso 4 ao verso 7, aparece aqui a doutrina mais rica do Novo Testamento. Até falei para os irmãos, na ocasião da noite, que a expressão em Cristo aparece 200 vezes no Novo Testamento. Isso é maravilhoso. Se eu te der um livro em que uma expressão aparece 200 vezes, significa que o assunto daquele livro é o quê? É exatamente esse que aparece mais. Então, esta doutrina, irmãos, aparece sobejamente em todo o Novo Testamento, para deixar claro para você e para mim, pecadores, que a nossa salvação está escondida em Cristo e em Deus. Jesus disse, as minhas ovelhas estão na minha mão. Ninguém com muita força pode arrebatá-las da minha mão. O próprio Pai nos deu. Nós estamos na mão de Cristo. A nossa salvação está criptografada, escondida em Cristo. Não há quem possa alcançá-la, tirarmos de lá. E o apóstolo Paulo aqui, nas palavras dele, parece até poesia, né? Ele está dizendo que nós, Deus sendo rico, grande em amor, por causa do grande amor com que ele nos amou, ele começa a dizer que pela graça sois salvos, juntamente com Cristo ele nos fez ressuscitar e nos fez assentar nos lugares celestiais. Você ainda não está lá, mas é tão certo que você chegará lá onde Cristo está, que o apóstolo Paulo colocou o verbo aí no passado. Os irmãos estiverem com sua Bíblia aberta, veja aí o verso 6, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Da mesma forma, irmãos, aparece lá em Romanos 8. Todas as coisas Deus faz para cooperar para o nosso bem. Estão lembrados do texto? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Porquanto os que de antemão predestinou, a esses também chamou, aos que chamou a estes justificou, e aos que justificou também glorificou.
O estado de glória será na glória. Mas é tão certo que nós chegaremos lá que a obra já começou. A palavra de Deus já começou a nos vencer. Deus tirou o coração de pedra que você tinha e lhe deu um coração de carne. Tirou o espírito que agora atua nos filhos da desobediência de você e colocou em você o seu espírito. E você foi transformado. Você nasceu de novo. Você se tornou uma nova criatura. E agora você está caminhando em direção a um céu de glória. Amém, meus irmãos? É muita glória, não é? É muita glória para poucos versículos. Então veja aí, que o apóstolo Paulo diz no verso 7, que tudo isso Deus fez para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Para que ninguém venha se gloriar, é o que ele vai falar agora, dos versos 8 ao verso 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, engasguei, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar, meus irmãos. Deus nosso Pai, Senhor nosso, nesse momento de exposição, Senhor, destes 3 versos, pedimos que o Senhor seja conosco, abrindo os olhos do nosso entendimento, nos dando graça para a compreensão exata da Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja, com o seu povo, nos dando, Senhor, a certeza, a inteireza daquilo que o Senhor quer falar conosco. Como Samuel, nós afirmamos, fala que os teus servos querem ouvir. Oramos assim, pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui você chega ao cume do texto, né? Esses 3 versos, do verso 8 ao verso 10. É interessante que o apóstolo Paulo já falou muito sobre isso, dos versos 4 a 7, mas ele não cessa. Ele quer continuar falando, ele quer fazer um encerramento. Aqui nós temos 3 partes bem distintas, né? O homem sem Cristo, o homem em Cristo e as boas obras, e o resultado disso é a glória de Deus. Nós não gostamos muito de transições. Se você tiver que atravessar o Oceano Atlântico, você não vai gostar muito. Quer seja de navio, quer seja de avião, você vai ficar um pouco ansioso, nervoso, talvez estressado com o longo período da viagem e vai ficar com medo, porque o avião vai passar por várias turbulências ou o navio pode enfrentar tempestades, etc. Então, nós não gostamos muito de transições. Mas a transição do verso 3 para o verso 4 é uma bênção. É uma alegria até fazê-la. Do verso 7 para o verso 8 não é diferente, porque aqui nós temos o resultado de tudo que Deus fez. É o plano da salvação. Se estivéssemos numa aula, ou numa escola bíblica dominical, e eu perguntasse alguma coisa sobre a salvação, e você não falasse graça, perdão, misericórdia, fé, cruz, certamente você iria errar. Se nós estivéssemos em uma aula sobre o pecado, e eu lhe perguntasse algo, e você não dissesse Efésios 2, de 1 a 3, dificilmente você iria acertar. Por quê? Porque aqui tem um resumo do nosso estado sem Cristo e em Cristo. E aí veja bem que o apóstolo Paulo fala algo interessante, aqui ele diz o resultado disso, porque pela graça sois salvos. Nós, quando fazemos um discipulado, no início da nossa fé, temos acesso a um professor e ele vai explicar o que é graça para nós. Ele vai dizer que graça é favor imerecido, e isso está completamente certo. Porém, no nosso dia a dia, parece que há uma desconexão entre o que nós sabemos intelectualmente e o que praticamos. Nós, por vezes, achamos que estamos sendo aceitos por Deus por algum mérito nosso, quando, na verdade, constantemente a Bíblia está colocando um espelho diante de nós e mostrando as nossas rugas. Mas, ao ler a Bíblia, diariamente, paulatinamente, você vai percebendo que até as nossas obras de justiça não passam de trapos de imundícia. Então, Isaías 65 fala exatamente isso. Que quando você pensa em fazer o bem, diz Paulo em Romanos 7, o mal você já praticou. Então, você começa a perceber, se você já tem muitos anos de crente, que é graça do início até o final. Não é graça no início e depois você vai pela lei tentando justificar as suas obras. Não, é graça no início, é graça no meio, é graça no fim. Note uma coisa, irmãos, Filipenses, capítulo 2,
o apóstolo Paulo diz, é Deus quem opera em vós, tanto o querer quanto o realizar. Então, se você está de pé, se você está em Cristo, se você está andando com Deus, Deus está agindo em você para que estas coisas aconteçam. Ele mudou o seu querer, os seus desejos. Em vez de inclinação da carne, tem agora contentamento em Cristo. Em vez de satisfação pessoal, agora há satisfação em Cristo. E isso é obra da graça. Agora note aí que o texto fala, pela graça sois salvos, e aqui está no passado, né? E a Bíblia fala muito da nossa salvação lá na cruz. Cristo morreu para nos salvar. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio buscar o que estava morto e foi achado. Então, tem muito disso na Bíblia. Mas também tem, irmãos, da salvação no futuro. Não é? Por exemplo, Pedro fala que ele nos salvará. Pedro, pregando em Atos 2, diz que se eles se arrependessem, crescem em Cristo, que é uma obra da graça, eles iriam ser salvos da ira vindoura. Pregado também por João Batista, lá em Mateus 3, Marcos 1. Então, tudo isso fala de uma salvação futura. Mas também no presente, irmãos, há Deus falando sobre a nossa salvação agora. E, inclusive, no tempo no gerúndio, né? Quando lá em 1 Coríntios 1, 18, o apóstolo Paulo diz assim, a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos agora. Deus está agindo agora também em você. Ela é o poder de Deus, não é loucura. É a graça de Deus sendo manifesta. Então, nossa salvação está no passado, está no presente, está no futuro. É graça do início ao fim. Graça sobre graça. Mas os meus pecados foram muitos, mais do que os cabelos da minha cabeça, diz o salmista. Mas a graça de Deus é maior do que os seus pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, muitos fizeram uso desse discurso, dessa pregação de Paulo, para perverter a graça. Lá em Romanos 3, eles disseram assim, Paulo não prega que quanto mais pecado, mais graça? Então vamos fazer o quê? Vamos pecar. Quanto mais eu peco, mais graça vem. O apóstolo Paulo diz que a condenação destes homens é justa. Romanos 3,9. Por quê? Porque Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados. O anúncio do Natal, como está escrito pelo evangelista Mateus, o relato que o anjo disse a José que deveria ser colocado o nome dele de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Talvez você está na fé cristã desde a tenra infância. Isso é maravilhoso. Mas não pense que você não tem pecado. Eu já conversei com crentes que pensavam que não tinham pecado, que nasceram em um lar cristão, que estão na igreja há muitos anos. Porque há uma comparação entre você e outros pecadores que você vê na TV, nos filmes, nas séries, em Brasília, etc. Mas, quando você se compara à luz das Escrituras, você percebe que você é mau. C.S. Lewis, mais uma vez, ele dizia que você só sabe o quanto você é mau depois que você tenta ser bom. Que você cai, você vai tropeçar. Nós não podemos fazer um acordo assim, irmãos, vamos todos nós aqui ficar até semana que vem sem pecar. Não temos como fazer isso, porque nós somos pecadores. Se dissermos que não temos pecados, mentimos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, mentimos e chamamos Deus de mentiroso. Spurgeon encontrou um homem que dizia que estava 9 anos, 10 anos sem pecar. Então Spurgeon pisou no pé do homem e empurrou o homem. E na mesma hora o homem pecou. Spurgeon quebrou o jejum de pecado do homem. O homem partiu para ele. E assim somos nós. Basta alguém pisar no nosso pé que você vai pecar. Agora, vindo também a tentação para pecar, Deus também vai mandar graça, escape. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10. Que vindo a tentação, Deus é poderoso para também nos enviar a graça necessária. As pessoas perguntam, a igreja de hoje não é tão corajosa como a igreja lá do passado?
que sofria perseguição. Se a perseguição vir, irmãos, se a perseguição vir a nós que estamos aqui, a graça virá junto para nos fortalecer e nos dar força para enfrentar a perseguição. Deus dá uma graça diária para nós. Nós não depositamos e acumulamos graça em nosso coração. É Deus que bondosamente vai nos dando a cada dia para a glória do seu nome. Então, graça é Deus fazendo com que nós sejamos salvos, completamente salvos. Aí o apóstolo, fala mediante a fé. Esse verso aqui é o texto que eu mais gosto na Bíblia. Acho que é o mais citado. Em tudo que eu prego, ensino, eu vou citar esse texto alguma vez. Pode ser sobre casamento, sobre criação de filhos, não importa. Esse texto aqui sempre virá à minha mente quando eu estou falando, pregando, ensinando, etc. E tem alguns testemunhos acerca desse texto que me chamam a atenção. O primeiro deles é do bispo J.C. Riley, muito conhecido de todos, Ele jogava aquele jogo que depois veio se tornar o beisebol, Só que na Inglaterra, que é o cricket, acho que é, bem rudimentar lá. E ele também jogava, participava de competições a remo, Ele era as Olimpíadas ainda tem, Ele era um homem alto, forte, jovem, filho de banqueiros, na Inglaterra. E ele confessa que nunca tinha lido a sua Bíblia de fato. Lia nas reuniões, lia nos eventos sociais, lia na igreja com seus pais, mas ele começou a convalescer de uma doença respiratória. Então, aquele jovem atlético começou a sofrer muito, a definhar. E ele já estava em Oxford, estudando, aos 20 e poucos anos, e ele começou a ler a Bíblia. E quando ele teve uma pequena melhora, a primeira coisa que veio à mente dele foi o quê? Ir para a igreja. Então, ele entrou na igreja de Oxford, e o liturgo, o irmão que estava fazendo a liturgia do culto, estava lendo exatamente Efésios capítulo 2, verso 8. E aí o bispo J.C. Riley creu em Cristo, se arrependeu dos seus pecados e veio a ser um grande pregador. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de J.C. Riley, seus livros, Meditações nos Evangelhos, Santidade, tantos outros. Por quê? Porque quando Deus alcança o coração de um homem, ele vai fazer algo grande na vida desse homem. E foi exatamente o que Deus fez. Ele não se via como alguém que precisasse de Cristo, até que ele leu esse verso e Deus transformou o seu coração. O outro homem que me chama a atenção sobre esse verso aqui também, mediante a fé, esta expressão, é George Whitefield, que participava do Clube Santo, era crente, estava na igreja e se esforçava, e jejuava, e orava, e vivia de forma moribunda. Até que um dia, um irmão chamado Charles Wesley, que fazia parte do Clube Santo, deu um livro para ele. O livro, na verdade, era uma carta de um puritano para um jovem, chamada A Vida de Deus na Alma do Homem. É um livreto, recomendo que os irmãos leiam. E nesse livreto era sobre o novo nascimento. E sobre o novo nascimento ele dizia que a fé não é, irmãos, obra nossa. Que a fé é um mendigo estendendo suas mãos para receber o pão da salvação. E aí então ele entendeu que as obras dele não passavam de trapos de imundícia. Que ele era um pecador orando, um pecador jejuando, um pecador lendo a Bíblia, um pecador louvando a Deus, mas mediante a fé, Cristo nos justifica. É a declaração salvífica na cruz do Calvário. Está consumado. Você, Whitefield, não pode acrescentar nada. Nenhum pecador pode acrescentar absolutamente nada à salvação. Então, o que é a fé? É o meio pelo qual nós entramos na graça de Deus. É o meio que Deus usa para nos salvar, mediante a fé. Então, nós estamos aqui, irmãos, por causa dessa fé, dessa graça que nos foi oferecida. E aí o apóstolo Paulo diz assim, e isto? E aí você deve perguntar, o que é que não vem de nós? Seria a graça, a salvação ou a fé? Para nós, irmãos, a única coisa que nós trouxemos para a salvação foi do verso 1 ao verso 3. Pecado. Tudo aqui foi Deus quem fez. Deus operou. Deus realizou. Então, isto que não vem de nós é a graça, a salvação, a fé, a perseverança, a constância. É Deus cada dia se revelando para nós. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom da graça. Lá em Romanos, é muito interessante, certamente Romanos já foi exposto aqui nesse púlpito, nas aulas de escola bíblica, várias vezes. Mas constantemente o apóstolo Paulo está dizendo, por causa do dom da graça gratuita de Deus.
É pleonasmo sobre pleonasmo, né? É graça sobre graça. É dom de Deus. Deus conferindo a nós aquilo que nós não merecemos, a salvação. É o que nós chamamos, né, de monergismo. 100% Deus realizando. Imagine, irmãos, que Deus desse a você 1% para colaborar. Inclusive, o Henry Scougal, né, o autor do livro que eu acabei de citar, A Vida de Deus na Alma do Homem, ele diz que Deus atirou várias flechas e em todas elas, nenhuma delas perfurou o nosso coração de pedra. Até que ele se colocou no arco. Cristo veio e morreu na cruz. Até que ele se colocou no arco e enviou o seu Espírito para nos transformar e nos colocar no caminho da salvação. E aí o apóstolo Paulo diz assim agora, não de obras para que ninguém se glorie. Certa vez, irmãos, Spurgeon foi pregar próximo à região da sua infância, adolescência, e ele se atrasou. Embora dissesse que detestava atrasos, mas naquele dia teve um problema na ferrovia e ele se atrasou. E quando ele chegou lá, o avô dele estava pregando. O avô dele era pastor, o pai dele era pastor e Spurgeon também foi pastor. E a multidão lá, né, em pé, espremida para ouvir o jovem pregador londrino, né, Spurgeon. E o avô dele disse, lá vem o meu neto. Ele pode pregar o evangelho melhor do que eu, mas ele não pode pregar um evangelho melhor do que o que eu tenho apresentado a vocês. Aí Spurgeon disse, então continue a pregar, vovô. Ele disse, não, eles não vieram me ouvir, vieram ouvir a você. Você pode pregar um evangelho melhor? Ele disse, Deus me guarde dessa maldição, desse anátema. Porque se alguém vier e pregar outro evangelho diferente do que nós temos pregado, seja o quê, irmãos? Anátema, maldito. Então Spurgeon pregou, o velho pregador já tinha pregado os versos de 1 a 7 e ele deu continuidade à exposição. Porque pela graça sois salvos. E nós não temos de quê? Nos gloriar. A glória própria é a ruína da vida de qualquer pessoa. Salomão disse, irmãos, que a investigação da própria glória não é glória coisa nenhuma, é infâmia. É destruição para você. Se você percorrer as Escrituras, você vai ver quanta ruína o mundo tem saboreado, degustado por causa da glória própria. A começar com os nossos pais. Qual foi a promessa de Satanás aos nossos pais? Sereis como Deus. Querer ser aquilo que não é e nem pode ser. E eles abraçaram a ideia da serpente. Se o texto de Isaías 14 e Ezequiel 28 fala da queda de Satanás, ele se orgulhou também. Ele trouxe para si a glória, como Tolkien, né, no Silmarillion, ele tocou uma nota para si mesmo. Ele cantou para si, em vez de cantar para Deus. Nós não fomos chamados para cantar para nós mesmos. As palavras de Jesus é não tocar trombeta diante de ti, mas tocar para Deus, para a glória de Deus. Nós estamos diante do trono da graça, e não do trono das obras, no trono do nosso império, não no trono da nossa glória própria, é trono da graça. Note que o sábio grupo Logos, eles cantam, né? Glória, glória ao autor da nossa salvação. É a Ele que nós devemos dar glória. Ele sim é digno de glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória. Não atraia para si a glória, ou nem qualquer tipo delas, porque você irá se perder. O que proveitou, por exemplo, ao rei Uzias querer a glória de oferecer incenso no altar de Deus? Ele não era sacerdote. Ele saiu de dentro do templo, irmãos, leproso. Que glória teve Davi quando mandou enumerar o censo em Israel? Que proveito trouxe para ele? Nenhum. 75 mil soldados de Israel morreram por causa do pecado dele. Que glória tiveram os discípulos quando disseram, deixa eu sentar uma à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Repreensão de Cristo. Então, a investigação da própria glória é muito perigosa. Nós devemos olhar o nosso coração. Salmo 139 cabe muito bem aqui. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau
e guia-me pela vereda da justiça. O Salmo 19 cabe muito bem aqui, quando ele diz assim, ó, da soberba guarda o teu servo, para que ela não se assenhorie de mim. Davi venceu Golias, Davi venceu vários inimigos, moabitas, os heteus, os heveus, venceu Absalão naquele confronto, ganhou Jerusalém, mas do que Davi temia, irmãos? Da soberba, porque a soberba ela pode lhe enganar. E se a soberba pegou nossos pais, pegou Davi e tantos grandes homens de Deus, você e eu devemos vigiar, orar, examinar o nosso próprio coração, porque do contrário nós iremos tropeçar e nos desviar do caminho. A glória própria, ela pode trazer destruição para você. Era o problema de Whitefield. Ele achava que as suas obras poderiam tornar ele agradável a Deus. Poderia tornar ele alguém que Deus olhasse e se impressionasse. Imagine aí, irmãos, o que nós podemos fazer para impressionar Deus. Imagina, você passa uma hora, né, fazendo qualquer atividade, aí você chega, viu aí, Senhor? Olha aí o tanto que eu fiz. Depois que fizermos tudo, irmãos, nós nos consideraremos servos inúteis. Na própria glória, ele não nos comparará de igual para igual. Ele dirá assim, vinde, benditos de meu Pai. Servo bom e fiel. Na glória, nós continuaremos sendo servos. Você nunca vai ser promovido. Estão tentando promover, né? Profeta, sacerdote, apóstolo, patriarca, vice-deus. Todas estas coisas não passam de infâmia, de glória própria, coisas que Deus não aceita. Então, não vem de obras para que ninguém se glorie. É interessante que quando os exércitos iam para a guerra, eles ficavam se gloriando. Foi o que Senaqueribe fez nos muros de Jerusalém. Encontrem aí 2.000 cavaleiros, que eu tenho 2.000 soldados para dar a vocês, para guerrear contra nós, a Síria, poderosos. Isso é o quê? Glória. E o que eles receberam? 185.000 homens mortos, por causa da glória própria, da infâmia. Então, que Deus nos ajude, irmãos. Isso aqui é uma grande aplicação para a nossa vida. Que todos os dias nós venhamos nos gloriar em algo. Em quê? Na cruz. Paulo disse que não se glorie o sábio na sua sabedoria. Ele cita Jeremias 9. Nem o forte na sua força, nem o justo na sua justiça, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em saber que Deus opera misericórdia, graça, sabedoria, todos os dias na nossa vida. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1. Então, em que nós vamos nos gloriar? Na cruz. Abra aí a sua Bíblia em Gálatas 6. Não quero citar esse texto. Só voltar aí uma página. Deus ouviu a oração dos irmãos aí. A minha garganta voltou ao normal instantaneamente. Estava engasgando igual um carro a carburador. E só quem tem cabelos brancos vai lembrar de carro a carburador, né? Falei só para um grupo seleto aqui agora. Não, irmão? Gálatas capítulo 6. Veja aí o verso de número 14, irmãos. O contexto é belo, mas eu quero só ler o verso 14, que diz assim, ó, mais longe esteja de mim gloriar-me. Senão, exceto, em que, irmãos? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Lembra que nós andávamos segundo o curso deste mundo. A cruz veio e interviu. O Espírito Santo veio, interviu. A palavra de Deus veio, interviu. Nós fomos transformados, mudados. E agora nós nos gloriamos na cruz. E também nos gloriamos, em outra coisa que nós podemos nos gloriar, é nas nossas fraquezas e não na nossa força. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo faz uma paródia de si mesmo. Ele diz lá que quando foi perseguido em Damasco, desceram ele dentro de um cesto sobre a muralha. Os homens valentes, os fortes, escalam a muralha, invadem o palácio, matam o porteiro, abrem as portas para que os outros soldados entrem.
Mas Paulo disse, não, comigo foi diferente, eu não sou esse tipo de herói, eu sou o herói que foge. Eu sou o herói que é fraco, eu sou o herói que um dia teve uma revelação majestosa da parte de Deus, fui arrebatado ao terceiro céu, e quando eu voltei de lá, para que eu não me gloriasse, recebi um espinho na carne. Deus me enfraqueceu para que eu não me gloriasse por causa das revelações. É claro que, como pecadores, pode ser que você nunca vá ao céu, veja as glórias que tem lá e volte soberbo, né? E continue soberbo, né? Ou ande soberbo. Mas o apóstolo Paulo, Deus teve que derramar uma graça especial a ele, chamada sofrimento, para que ele não se exaltasse, não se ensoberbecesse de maneira nenhuma. Mas aí, irmãos, o nosso texto se encerra, e nós também encerramos aqui, no verso 10, quando o apóstolo Paulo diz assim, pois somos feitura dele, que é a palavra poema, palavra também usada para tapeçaria. Tem uma canção do Estênio Márcio, né, sobre o tapeceiro, grande artista que está fazendo o seu tear, e nós olhamos e não conseguimos enxergar perfeitamente como está. Na verdade, nós acreditamos que aquilo não esteja bonito, principalmente no dia mau, no dia do sofrimento, no dia da noite escura da alma. É interessante que nós não devemos ser guiados pelos nossos sentimentos. Porque se no dia mau, no dia do sofrimento, você sentir que Deus lhe abandonou, pode ter certeza que você sentiu errado. Porque a promessa é, não te deixarei, nem te desampararei. Talvez naqueles dias, sejam os dias que Ele mais está trabalhando em nós. Pode ser que nós não estejamos desfrutando de um hotel, de uma praia, de benesses, mas estejamos sofrimento de algo, estejamos desfrutando de algo que está nos transformando. Por exemplo, com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Paulo disse, nos gloriamos nas próprias tribulações, porque ela produz para nós um peso de glória. Faz algo em nós. Então, Deus está agindo em nós em qualquer momento, irmãos. Somos feitura dele. Ele é o tapeceiro. Ele é o oleiro. E quando ele não está gostando, o que ele faz com o barro? Ele quebra, diz Jeremias 18. E o texto diz mais, criados em Cristo Jesus. Aqui a ideia é que Cristo foi quem nos gerou. Paulo usa essa expressão para si mesmo, né? Ele diz que pelo Evangelho ele gerou os Gálatas em seu sofrimento. Nós somos gerados em Cristo, irmãos, e não em Adão. Glória a Deus por isso também. Aí o texto diz, criados em Cristo, e aí diz o objetivo das nossas obras, para as boas obras. É verdade que nenhum crente será salvo pelas obras, disse Lutero. Mas também é verdade que nenhum crente será visto sem elas. E então nós precisamos definir o que é boa obra. Tem um livro do Wayne Grudem, Perguntas Cruciais sobre a Bíblia, acho que é mais ou menos esse o título, um laranjinha. E lá nesta obra, Wayne Grudem define o que é boa obra. E ele diz que boa obra é tudo aquilo que fazemos para a glória de Deus e louvor do seu nome. Boa obra, então, pode ser orar, ler a Bíblia, fugir do pecado, praticar o bem, exercer misericórdia, zelo, contemplar a face de Deus, como cantamos aqui, adorar o seu nome. Todas estas virtudes, nós chamamos de disciplinas espirituais, nós chamamos também, né, nas confissões, nos catecismos, de meios de graça, são boas obras que Deus dá à sua igreja. Deus não simplesmente nos salvou daquele estado terrível, mas Ele também nos colocou num estado maravilhoso de virtudes. Então, note aí o texto. As quais Deus de antemão aqui remete lá antes dos séculos passados, antes que haja terra, céu, mar, tudo que neles há, Deus definiu como deveríamos viver, preparou para que andássemos nelas. Nós, irmãos, não temos acesso ao livro da vida. Nós não sabemos quem será salvo, quem é salvo, quem tem o seu nome escrito no livro da vida, mas Deus nos deu os frutos para sabermos quem está salvo. Deus nos deu. Pelos seus frutos os conhecereis. Uma árvore boa não produz fruto mau. Uma árvore má não produz fruto bom. Então, os crentes irão produzir boas obras. Estas boas obras não serão a causa da nossa salvação, mas elas serão o objetivo final, é a glória do nome de Deus. Para elas, Deus nos preparou de antemão. Amém, meus irmãos? Dito isto, vamos encurvar nossas cabeças, vamos orar, vamos dividir para as nossas salas. Ó Deus, nosso Pai, que maravilhosa graça, Senhor,
Foi por meio dela que o Senhor nos alcançou. Nós estávamos perdidos e o Senhor nos achou. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, transgressões. Andávamos segundo o curso deste mundo. Mas em Cristo, ó Deus, o Senhor trouxe uma transformação radical. Teu Espírito nos fez nascer de novo. Podemos contemplar o reino, ver o reino, amar o reino. Somos novas criaturas para a Tua glória, Senhor. Não deixa que a soberba seja a senhoria de nós, como disse Davi. Pelo contrário, Senhor, que sejamos aptos em discernir o nosso próprio coração, que quer nos enganar, quer nos corromper e receber para si a glória que é devida somente ao Teu nome. Foi para as boas obras que o Senhor nos chamou. Queremos Te glorificar por meio delas. Que o Senhor possa nos guiar em boas obras. Fomos criados em Cristo Jesus para isso, Senhor. Então nos dá graça e nos faz, ó Deus, perseverar em Cristo. Oramos, pedimos todas estas bênçãos sobre a Igreja Batista de Parquelândia. Amém. Meus irmãos, nós vamos nos dividir para as nossas salas. Hoje vai faltar a musiquinha de novo, né? Faltar. E aí, Paulinho? Ah, é. Tem um cafezinho ali, os irmãos sabem, mas são poucos minutos. O irmão Paulinho está avisando, viu? Porque senão eles... Tudo bem, né, Paulinho? Tudo bem. Tu quer acabar com o culto, né? Sem dó.